Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje com uma pauta super legal, a gente vai dar um salto lá para Rondônia para falar com uma mulher incrível, a Adélia Barreto, ela que é CEO, mentora de negócios, palestrante, contadora da Marve, mestranda em marketing, empreendedora e também diretora de associados da Abimem, né? E a pauta de hoje vamos falar muitas coisas, mas entre elas vai ser contabilidade, né? Essa profissão maravilhosa que ela vai trazer aqui para nós, e também sobre mulheres empreendendo. Então, seja muito, muito bem-vinda, Adélia, nesse programa chamado As Pessoas Inspiram. Muito obrigada. Desde já eu quero te agradecer, direto do interior de Rondônia, aí para Eliane. Aonde que você está, Eliane? Eu estou no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Olha só, a gente está em pontas diferentes do país, a um clique de distância, né? Estamos aqui ó, pertinho. Obrigada por me conectar aí com a sua audiência, estou muito feliz. Espero que hoje a nossa conversa aqui possa contribuir e inspirar aí muitas mulheres, muitas pessoas a estarem empreendendo. Com certeza, com certeza. E, Adélia, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui no nosso programa é por que tu te interessou tanto pela contabilidade, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Para o pessoal te conhecer um pouco mais, né? E a gente ter aí um respiro, né? Do pessoal de Rondônia. Quem me inspirou na contabilidade foi a minha irmã, que é sócia comigo no escritório, a Vilma. Ela é advogada, ela que me ensinou todos os passos da profissão, que sempre esteve junto comigo em todos os aspectos, pegando pela mão, me levando ali, me mostrando o caminho, literalmente foi a Vilma que fez isso. Nós chegamos em Rondônia em 1989. Só que em 1988, o meu pai pagou um curso para a Vilma de datilografia. E ele falou para ela assim: filha, com esse curso você vai poder abrir um escritório. E quando nós viemos para cá, ficou aquele sonho adormecido no coração do escritório. Em outubro de 2000, nós começamos a Marve. Na época, era Marve Contabilidade e Informática. Eu era professora na informática e a Vilma era responsável pelo escritório, a responsável técnica do escritório. Na realidade, o meu sonho de criança, desde muito pequenininha, era ser professora. Quando qualquer pessoa, 7 anos de idade, me perguntasse o que eu seria quando eu crescesse, eu seria professora. Eu tinha isso assim muito claro desde muito cedo. Mas quando a Marve começou, eu fui para a informática, professora, e 2 anos depois eu assumi o escritório na parte contábil para que a Vilma pudesse estudar direito, fazer a faculdade que ela gostaria de fazer. E depois que eu fui estudar realmente a graduação, para poder assumir aí a parte de responsabilidade contábil. Confesso que eu me apaixonei pela profissão contábil ali, junto com todo o amor que ela tinha, ela traduziu não só a parte técnica, mas o amor também na minha vida. E este ano, agora, no mês de outubro, nós fazemos 24 anos. A Marve nasce de um propósito de ajudar pessoas a terem os seus negócios, a empreenderem. E o nome Marve vem de Marciel, Mar de Marciel, que é o esposo da Vilma, e Vi de Vilma, Marve. Juntamos aí, fizemos este nome para a construção do escritório. Começamos ali uma empresa familiar, com muita gana, com muita vontade de ajudar o máximo de pessoas que pudéssemos. Estávamos ali, São Miguel é uma cidade pequena, onde eu estou no interior de Rondônia, mas naquela época ainda era muito menor, então nós víamos já assistíamos à necessidade de negócio. E sempre me intrigou muito um negócio abrir e um negócio fechar. Porque assim, quando fecha uma empresa, meu Deus, dói o meu coração, dá vontade de você chorar com aquela pessoa que está fechando aquele negócio. Então, quando a Marve nasceu, nós nascemos com o propósito de trazermos algo a mais, o que podemos entregar para o nosso cliente, que pode fazer a diferença para ele, no negócio dele. Então, nós começamos ali fazendo a contabilidade. Hoje, quando eu penso em nichar o escritório, com o escritório ele é muito geral, ainda temos clientes gerais. Nós trouxemos uma proposta de atender a necessidade que o cliente tinha. A primeira grande demanda que tivemos na época foi campanha eleitoral. Nós fizemos toda a prestação de conta do município e de municípios vizinhos.
Depois a gente fez a parte dos produtores rurais, do imposto de renda. Então, o que que nós fizemos? Nós definimos um perfil de cliente, nós nichamos qual tipo de cliente nós queremos atender e atendemos a necessidade daquele público que a gente tem. Mas tudo isso, Eliane, nasceu de modo intuitivo. Eu não tinha, a Vilma não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje sobre nicho de mercado, sobre uma série de coisas, sobre uma série de ferramentas que hoje contribuem para que a gente faça esse trabalho. Então, nós nascemos com aquele diferencial de entregar o melhor para aquele cliente, atendendo a necessidade dele. Isso foi o que fizemos há 24 anos atrás. Nossa, que maravilha, né, Adélia? Isso é muito legal ver essas histórias, sabe? E eu, assim, provoco isso aqui nesse programa, né? Justamente para as pessoas entenderem, né, que os desafios, eles estão aí para todos nós, né? E muitas vezes a gente diz assim, ah, esse desafio é só tá acontecendo comigo. Mas quando tu vê, a gente olha para a história do outro e se enxerga, né, na história do outro também, né? E aí eu pensei aqui em te perguntar uma coisa que para mim assim é muito importante, né? Nós mulheres, né, empreendendo, né? Tu saíste de Campinas, foi para Rondônia, mãe, né? Como é que é esse desafio de empreender sendo mulher em Rondônia, né? Com uma empresa aí que tem 24 anos já de existência, né? Então, queria que tu contasse para nós assim, o que te pegou mais, qual foi a dor maior da Adélia nessa jornada? Olha só, eu vim de Campinas para Rondônia aos 6 anos de idade. Eu sempre brinco, eu não vim, me trouxeram para Rondônia. Mas assim, eu me considero totalmente de Rondônia, me considero natural daqui. Eu amo este lugar. A nossa maior e principal dor foi a nossa formação. Como queríamos estudar numa cidade que não tinha oportunidade? As faculdades eram muito distantes, o acesso era distante. As nossas cidades aqui, nós estamos num estado que ele é grande territorialmente falando, então eu estou de uma faculdade aqui, nós estávamos a 200 quilômetros, com inacessibilidade, tudo muito difícil. Então a primeira pedra que a gente foi quebrar foi a pedra da distância. E muito interessante, gosto muito de trazer isso. Quando eu fui fazer a faculdade em 2005, que eu comecei a fazer a faculdade em 2005, eu fiz na modalidade EAD. E foi uma modalidade que, na época, quando chegou para nós, chegou com um grande desafio. As pessoas que estavam de fora olhavam uma faculdade com um certo preconceito. As pessoas que estavam dentro do processo da faculdade viam o quão era difícil você lidar com aquele processo de você ter autodisciplina, de você estudar, de você se cobrar, porque nós não teríamos um professor em sala de aula com horários normais, como funciona numa escola normal. Ali foi o primeiro grande desafio que eu tinha. O terceiro desafio, que eu não consigo mais nem numerar, como eu te falei aqui, eu estava com o Pedro pequenininho e com a Isabela pequenininha. Então, eu já tinha ali 2 filhos pequenos, tinha um negócio acontecendo que dependia de mim. Então, assim, naquela ocasião, onde o escritório estava ainda nos primeiros anos do escritório, eu levei muitas vezes o meu filho comigo para o trabalho. Muitas vezes ele dormiu debaixo da minha mesa. Muitas vezes ele dormiu no pé lá na faculdade, porque mesmo eu morando perto da minha família, teve muitas vezes que eu tive que levar. Então, assim, muitas vezes quando a mulher ela vai empreender e ela já é mãe, ela olha muito para o processo que ela está vivendo. E eu gosto muito de falar assim: olha para o resultado. Sempre que você for olhar para a sua dor, para a sua dificuldade, enxerga lá na frente você no final desse processo. Como que vai ser quando você estiver no final do processo? Curti toda a jornada, mas eu sempre tinha uma visão do final do processo. E isso foi muito legal. O Pedro José está com 22 anos hoje. Ele é o meu gerente de relacionamento com o cliente, e isso me traz grande alegria, porque foram muitas dores empreendendo juntos ali, e ele acompanhou tudo desde pequeno, nasceu dentro do escritório. Eu tirei na época 22 dias de licença maternidade para voltar a trabalhar, e ele sempre gostou disso aqui, ele está aqui até hoje. Então, assim, eu acredito que esse foi o meu maior acerto em meio a tantas dificuldades.
Que legal, que legal. Mas é um desafio, né, Adélia, trabalhar com Muito grande. família, né. Família Muito. é muito difícil, né. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, quais são as principais dificuldades que tu passou e às vezes passa, né, para o pessoal também, entender, né, que isso faz parte de um processo, de negócio, né. Negócios familiares são assim, né, e a gente consegue dar a volta por cima, né. Consegue. O negócio familiar, hoje, como escritório, a gente já atende muitos clientes e clientes de empresas familiares, clientes que estão passando por dificuldades no negócio familiar. O meu grande conselho é: você precisa se respeitar. Respeite os espaços. Você precisa traçar os planos de negócio e cada um tomar uma frente do negócio e um não tomar a frente do outro, respeitar a decisão que toma. A Vilma e o esposo dela, eles têm perfis totalmente diferentes ao meu, que são complementares. Então, isso é muito bom. Então, o que eu falo para o cliente? Pega o seu negócio, vê o ponto forte da sua esposa, o ponto forte da sua sócia, do seu sócio, e deixa ele executar o ponto forte dele. Não é porque você é dono do negócio também que você vai tomar todas as frentes, até porque você não consegue ser bom em tudo. Então, eu acredito que o nosso grande acerto foi o respeitar de papéis. Não dá para toda decisão que você vai tomar. Tem decisões que você precisa tomar muito depressa para que o negócio ande e você vai ficar perguntando o tempo todo. Então, precisa ter ali também uma relação de confiança, um planejamento prévio para que as decisões que são tomadas, elas sejam tomadas em comum acordo. É muito bom você traçar um perfil comportamental de cada sócio, porque daí você vai entender a minha fragilidade é essa, a fragilidade do meu sócio é esse outro ponto. Então, o meu papel é cobrir aquela parte que eu sou boa e que o meu sócio tem uma deficiência naquela parte, e ele vice-versa fazer isso comigo. Porque senão começa a virar um jogo que acontece muitas vezes. As pessoas acabam fazendo isso de modo intuitivo e sem nenhuma maldade, mas fazem é começar a apontar o ponto falho do sócio, o ponto falho do familiar. E a gente aqui na Marve o Pedro, que é meu filho, trabalha diretamente comigo, a Vilma, que é minha irmã, os nossos maridos não trabalham aqui diretamente, mas fazem parte da sociedade. Então, assim, é esse respeitar, é o entender que cada um precisa executar o seu papel com maestria. Então, hoje, quando você for falar do negócio, seja uma empresa familiar, seja um outro tipo de negócio, você precisa respeitar papéis, limites de cada papel. Essa seria aí a dica de milhões para que o negócio familiar dê certo. É verdade. E uma outra coisa que tu chamaste bem a atenção, né, que eu sempre falo, com os meus mentorados também, né, não adianta a gente, querer às vezes trazer uma pessoa que não vai agregar no nosso negócio. Então, empresas familiares e nós mulheres, muitas vezes, né, Adélia, a gente quer ajudar todo mundo, a gente tem esse perfil de querer ajudar, de querer trazer, de estar perto, né? E isso é da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, o negócio não é assim. O negócio tem uma identidade própria e precisa ser respeitado esses papéis para que o negócio ande de forma assertiva, né? Senão a gente vai ter alguma deficiência, né? Lá para frente. Exatamente. Eu tenho bastante facilidade com a parte de comunicação, de vídeos. Quando eu vou nas palestras, eu sempre levo a foto de um fogão. E quando eu pego aquela foto do fogão, eu conto que quando criança, eu sou a caçula de 4 irmãos, eu era cozinheira da casa. E todas as vezes que eu ia fazer almoço, que eu ia fazer qualquer prato ali para servir para os meus irmãos, para minha família, eu começava a conversar com aquele vidro do fogão. Hoje os fogões nem vem mais com aquele vidro, né, Eliane? Mas na época tinha, e ali era o meu palco, era a minha tela. E eu imaginava que eu estava falando para milhares de pessoas. E eu fazia como no programa de culinária. Agora você vai colocar o óleo, coloque o alho, frite o alho, coloque o arroz, bote a água. Então, eu já tinha aquilo vivo dentro de mim. Um dia eu vou falar para muitas pessoas, eu já queria palestrar, eu não sabia o que que eu queria fazer, como que era aquilo, mas a minha vontade de fazer, de falar, era muito grande. E como um dia alguém parou, pegou na minha mão, me mentorou, me ensinou,
Eu falei, é isso que eu vou fazer com as pessoas, porque isso libertou, trouxe liberdade financeira, trouxe liberdade de escolhas, porque quando você tem liberdade, você consegue escolher, você consegue fazer escolhas, né? E ali nasceu isso. E, diferentemente da Vilma, a Vilma ela é mais bastidor. Ela não é tanto de ficar, de falar, de se expor, de trazer. Então, ela tem um perfil que é complemento meu. E isso dá muito certo. Mas o que que acontece? Quando os dois perfis são iguais, precisa também você ter uma gestão ali dentro do igual, o que cada um faz, para que também os dois não vá fazer o mesmo papel e uma área também fique descoberta, porque uma empresa ela é feita de muitas áreas, que ela precisa ter uma cobertura ali para cada área daquela. Então, vamos supor que o seu sócio, ele tem um perfil igual ao seu, porque nós, às vezes, nos conectamos com pessoas parecidas, tá tudo certo. Então, o que que você vai ter que fazer? Trazer uma divisão para dentro do igual, o que cada um vai fazer e qual competência cada um vai precisar desenvolver para estar executando também as áreas que são necessárias. Áreas que precisam muitas vezes de uma pessoa mais analítica, de uma pessoa que ela seja ali um pouco mais planejadora em uma determinada função, e uma área que ela precisa comunicar mais, o que ela vai fazer? Ah, ninguém comunica. Então, vamos desenvolver a parte de comunicação de um dos sócios. Mas o que não pode acontecer é você pegar e invadir o terreno do outro. Sempre cada um tomando conta ali de um terreno para que aquilo flua, para que aquilo aconteça. Muito bem, bem isso, eu concordo plenamente contigo, né? E trazendo essa pauta, Adélia, da mentoria, né? A gente, na verdade, eu te conheci pela Abimem, né? Também, e eu queria que tu contasse assim o quanto é importante esse papel, né? Para os empreendedores, para quem quer iniciar um projeto, porque às vezes a gente pensa que essas coisas que a gente está falando aqui, às vezes governança, é só para grandes empresas, né? Mas não, a gente precisa fazer com que o pequeno empreendedor, né, ele também se organize, né? Porque são pequenas atitudes, pequenos processos que vão se criando, que vão fazer com que a empresa seja mais longeva também, né? E dá uma dor, né? Como você mesmo falou, né? De olhar às vezes a empresa nascer, né? E daqui um pouquinho ela morrer, enfim, né? E o filho para mim, a empresa para mim sempre foi um filho, né? Então a gente precisa acolher, nutrir, cuidar, né? Desse filho querido, né? Então eu queria que tu contasse para nós um pouquinho sobre isso também. Olha só, em 2008, quando eu fui fazer o meu TCC na faculdade, eu fiz sobre mortalidade de empresa, porque eu já era algo que me chamava muita atenção. Por que que a empresa nasce? Por que que a empresa morre? Eu fiquei um pouco frustrada naquele tempo, porque eu encontrei uma escassez de material que falasse do tema naquela ocasião. Tinham poucos materiais publicados sobre mortalidade de empresas, e esse foi o meu tema, mortalidade de empresas. E ali eu fui entender que clientes que buscavam mais o escritório fazendo análises dentro de casa, clientes que eles tinham mais acesso a nós, assim, tomavam as decisões depois que tinham nos consultado, as decisões eram mais assertivas. Clientes que vinham nos comunicar decisões que haviam tomado, eles acabavam não tendo tanto sucesso. Aquilo começou assim pipocar, chamar bastante atenção. E a gente começou a acompanhar. O próprio cliente, ele sempre exigiu, ele sempre pediu uma presença maior do escritório de contabilidade na empresa dele. E eu pensava assim: como que eu vou estar na empresa desse cliente se eu faço tanto técnico, tanto operacional dentro do escritório? Conforme o escritório foi tomando corpo, foi crescendo, a gente foi departamentalizando, contratando pessoas, a gente conseguiu chegar mais para esse cliente. Em 2007, nós abrimos uma loja, Eliane. Nós temos uma loja de moda, de roupas. E essa loja se chama Glamour. Só que a Vilma e eu começamos a loja de modo intuitivo que nós não iríamos ficar dentro da loja. A loja tinha que andar com as próprias pernas e o nosso foco ia ser contabilidade e o direito, que era o escritório dela de advocacia. Mas em 2018,
nós chamamos para dentro do escritório, para dentro da loja, um mentor do Sebrae. Nós nos aproximamos do Sebrae para a gente poder entender como que a loja poderia rentabilizar mais, aonde nós estávamos errando dentro da loja, porque assim, aquela máxima que a casa do ferreiro espeta de pau, a gente precisa inverter isso e falar que a casa do ferreiro espeta de ferro. A gente não pode falhar naquilo que a gente às vezes comunica para os outros, faz para os outros. E ali eu vi que ele descortinou um monte de coisa, trouxe um monte de ferramentas que a gente nem sabia que existia para aplicar no negócio. E eu vi assim uma grande virada de chave, a importância de ter um mentor. Foi ali que eu tive respostas que eu não tive para fazer o meu TCC em 2008. E mesmo acompanhando empresas no dia a dia, eu não tinha acesso àquelas informações. Ali começou a queimar o meu coração e eu falei assim: os meus clientes precisam disso e é isso que eu vou entregar para eles a partir de agora. Eu quero entregar esse conteúdo de mentoria, de acompanhamento, eu quero estar junto com eles ali. Isso foi lá no 2018. E aí eu comecei a buscar conteúdos, comecei a buscar a parte de gestão, estudar mais isso, porque a contabilidade, ela é muito legislação. Então você fica muito no técnico aqui e pouco no gestão. E eu falei, não, eu quero essa parte de gestão, eu quero saber, eu quero entender isso aqui para entregar isso para o cliente. Quando foi em 2001, eu falei assim, se o pediatra, ele participa da Sociedade Brasileira de Pediatria, o oftalmo, Associação Brasileira de Oftalmologia, aonde que o mentor senta? E eu fui para o Google e escrevi assim, Associação Brasileira dos Mentores de Negócio. Na hora, o primeiro link que veio foi a Abnem. Fiz a minha inscrição, fizeram a minha aprovação, e na época, a Abnem estava participando de uma rodada de negócios na Angola. E eu participei de todo aquele processo, ajudando no processo de mentoria da Angola. Ali eu falei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Não quero fazer outra coisa, a não ser fazer parte de mentoria. Quero trazer isso para os negócios, quero trazer isso para as pessoas. E isso aqui vai mudar o mundo. Porque eu acredito muito numa mudança de mundo que vai mudar através de negócios. Você tem um negócio, você entrega uma pessoa, aquela pessoa tem uma família, então eu acho que tudo isso é muito extraordinário. Então foi ali que foi o grande que eu falei assim, eu quero estar aqui. É essa parte de mentorias e é aqui que eu vou fazer. E graças a Abimei eu conheci você. Olha que coisa Olha, maravilhosa. que legal. Eu acho muito máximo isso, né? E a gente estava conversando até nos bastidores antes, né, Adélia, com relação à questão, às questões femininas, muitas vezes, né? Que nós precisamos ter essa rede de contato, nós precisamos falar com outras pessoas, né? Porque é aí que acontece a mágica, às vezes, de uma venda, de uma indicação, né? E os homens, Exato. eles fazem muito isso, e muito bem feito, e a gente tem que se inspirar neles também e trazer esse movimento para o empreendedorismo feminino, né? Que eu acho que é muito legal essa parte de network e tudo mais, né? Adélia, eu queria te fazer mais uma pergunta ainda, tu chegaste a entrar no assunto ali da pauta do propósito mesmo, né? Então, eu queria saber, assim, que tu falasse um pouquinho sobre o teu propósito, o propósito da Marvi, o que vocês querem trazer realmente para o mundo, né? E qual é a contribuição da Marvi e da Adélia aqui no Brasil, né? E no exterior, enfim, né? Onde for, onde a Adélia está. O Pode meu, começar. o meu grande propósito e projeto de vida é viver essa frase aqui: seja a melhor versão de você. Quando eu escrevi aquela frase e coloquei ali, foi para que eu todos os dias olhe para ela e eu nunca esqueça que eu posso ser uma versão melhorada de mim mesma. Então eu sempre busco me melhorar. Às vezes as pessoas olham para essa frase e elas não conseguem entender. Não é sobre, não é sobre você ser ingrato. Não, você precisa ser insatisfeito, grato sempre a tudo que te trouxe, te construiu até aqui, mas você precisa ser satisfeito. Você precisa entender que você precisa ter uma busca por aquilo que pode ser melhor. Para complementar aquela frase, eu gosto muito de dois pilares que permeiam toda a minha mentoria, quer seja desde o processo mais longo até, às vezes, uma única sessão de direcionamento, que eu trago o seguinte: eu preciso encorajar e direcionar pessoas.
Quando eu falo sobre encorajamento, é porque eu preciso falar para a Eliane assim: Eliane, você é capaz. Mas se eu só inflo você, só faço uma parte motivacional vazia, você não sabe para onde você vai. Você vai ficar feliz, você vai ficar, uau, eu consigo. Mas se eu não te mostro um caminho, se eu não simplifico a sua jornada, como eu gosto sempre de tratar para o meu mentorado, o meu papel é simplificar a sua jornada. Tudo que eu aprendi nos meus 24 anos, tudo que me trouxe até aqui, eu vou te dar em meses, em dias, em horas de conversa. Porque eu acredito muito que nós precisamos simplificar a jornada uma das outras, falando do papel da mulher, um do outro, porque o que, que acontece muito? Teve muita coisa que nós sofremos demais para aprender, quando que se a gente tivesse um mentor, nós teríamos tido um tempo muito mais abreviado e muito mais rápido. Então, eu trabalho muito seriamente, direcionando e encorajando pessoas. Gosto de trabalhar com adolescentes, vou sempre ao ensino médio, vou sempre às escolas. As escolas públicas aqui eu tenho uma agenda fixa de início de ano, eu faço um trabalho com os gestores, depois eu faço um trabalho com os alunos, porque eu sempre penso assim: nós podemos tornar o mundo melhor e nós só vamos tornar melhor através do conhecimento. Com certeza. Ai, que lindo isso, né? E eu particularmente, assim, eu tenho cada um tem o seu dom maior, né, mas a eu gosto muito de trabalhar, sabe com o quê? Vou contar aqui agora para os telespectadores também, com artistas, com pessoa que trabalha com a arte de alguma maneira, sabe? Eu acho muito legal, né, e tenho, desenvolvido bastante, Olha, pessoas nessa área. Então, assim, é uma coisa muito bacana, né? De se fazer, cada um escolhendo o seu dom e exercitando esse dom para o mundo, né? Porque o mundo chama o dom da gente, né? Então, cada um tendo esse autoconhecimento, né, Adélia, facilitado por um mentor, facilitado por uma conversa, por uma amizade, né, com um amigo, enfim, isso tudo vai nos tornando pessoas melhores e a gente vai construindo caminhos do bem, né? E esse caminho que é bom para mim acaba impactando a comunidade, acaba impactando a região onde a gente trabalha, né? Adélia, a gente já está terminando aqui o nossa meu entrevista, Deus, mas é rápido passou demais. depressa. Eu queria que tu deixasse as suas redes sociais, né? Como é que as pessoas te acham, né? Para contratar os teus trabalhos e também uma mensagem final aqui para os telespectadores. Eu quero agradecer aí, Eliane, pela confiança. É Adélia Barreto Mentora, arroba Adélia Barreto Mentora. Você vai me achar no Facebook, no Instagram, vai me achar no LinkedIn. E todos os directs que são enviados a mim, eu respondo. Do possível, eu vou responder todos. E sempre gosto de encerrar o dia, encerrando todos os WhatsApps que me mandarem. No meu perfil do Instagram, tem um link que você acessa ferramentas que vão ser úteis no seu dia a dia. Se tiver alguma ferramenta lá e você não conseguir aplicar, você pode chamar no direct também, que a gente vai estar à disposição, eu estarei à disposição para estar explicando como usar. De repente, é uma ferramenta que vai virar uma chave no seu negócio. Então, me segue lá no Instagram, sempre posto conteúdo do que eu estou fazendo, do que vai estar acontecendo. Então, assim, nós precisamos de parceria, nós precisamos de mentores. Assim como a Abimei nos achou, nos encontrou, né, Eliane? Nós encontramos a Abimei, Sebrae, que são grandes parceiros de negócio. Nós não conseguimos ser felizes sozinhos. Então, se nós queremos ter um negócio na melhor versão, sendo a nossa melhor versão, nós precisamos ter as parcerias corretas. Então, se você precisar de ajuda, e eu vou ficar assim com uma alegria muito grande, porque o meu propósito é ajudar pessoas, é só buscar lá, arroba Adélia Barreto Mentora, e eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar. Sensacional, uma delícia de conversa aqui com a Adélia Barreto, lá de Rondônia, gente. Sigam a Adélia, né? Que com certeza aí ela tem muito a contribuir com insights, inspirações, né? Que podem fazer você também um melhor profissional, uma melhor pessoa no mundo, né? E agradeço as pessoas que estão aqui nos ouvindo também pela Vale TV e já convido para estarem com a gente na próxima semana com mais pessoas inspiradoras e com muitos projetos legais aí acontecendo no mundo. Bye, bye. Obrigada, Adélia. Obrigada, Eliane.